Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Bênção. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós temos agora um momento muito importante do culto, onde nós teremos então batismo, profissão de fé e recebimento de membro. Então é uma alegria, pastor Ricardo falando aqui em nome de toda a nossa liderança e do conselho de toda a igreja, porque a igreja é o corpo, e quando o corpo ele trabalha bem ajustado, quem ganha é o reino de Deus. Então glória a Deus que nós estamos recebendo vidas, mesmo nesse contexto de pandemia tão desafiador, onde a igreja ficou fechada, o prédio, volto a dizer, que a igreja somos nós, era o tempo da igreja ser igreja nas casas, mas louvamos o nome do Senhor Jesus, porque Ele é quem reina neste lugar, nesta igreja, amém, queridos? E hoje nós podemos celebrar a vida eterna, porque Deus continua manifestando a sua graça, a palavra de Deus continua se cumprindo, e vai continuar, porque Ele é fiel, aleluia. Então eu quero convidar aqui, mas por favor me ajuda a dar uma afastada, nós vamos fazer um pouco diferente para ver se dá para transmitir na live também, amém. Os presbíteros, se tiver aí também já no jeito, para poder nos auxiliar, amém, Marco, obrigado. Eu quero chamar aqui então o Cauã Fernandes, a Mayuli, podem vir aqui, ó, fica aqui em pé com o pastor, separadinho certinho, tá? Vamos respeitar aí o distanciamento, tá bom, Cauã? Tá bom, Mayuli? Amém, isso, glória a Deus. E eu quero chamar também o irmão Luiz, por favor, irmão Luiz. Amém, glória a Deus. Pode ficar aqui, irmão Luiz, ó. Você que é quase do tamanho do pastor Ricardo, amém? Um pouquinho maior, o pastor vai ficar aqui, ó. Amém, queridos, glória a Deus. Então nós estaremos recebendo hoje o irmão Luiz, o Cauã e a Mayuli. Olha que bênção, a palavra de Deus se cumprindo. Antes disso, eu quero desafiá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Então Mateus 28, versículos 18 a 20, olha o que está dizendo a palavra do Senhor para nós nessa noite. Jesus, ainda o pessoal está abrindo as suas Bíblias, a sua Bíblia, melhor dizendo. Então o Evangelho de Mateus, capítulo 28, você que está em casa também, por favor, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, queridos? A missão da igreja não é construir um prédio bonito, trocar o telhado, tudo isso faz parte para que a igreja tenha condições de formar pessoas, de treinar pessoas, mas a maior missão da igreja, ou a única missão da igreja, com a qual nós precisamos cumprir, é fazer discípulos e discípulas do Senhor. Em outras palavras, é pregar a Cristo Jesus morto e ressuscitado. Só Ele tem poder de transformar vidas, só Ele muda, só Ele faz milagre, e Ele continua fazendo milagre, amém, igreja? Então louvamos ao nome do Senhor. Está aqui o nosso conselho, a nossa liderança, representando a toda a igreja, porque hoje nós temos aqui o irmão Luiz, que é uma alegria conhecer o irmão Luiz, tem a sua história, o Cauã Fernandes, que já foi batizado na sua infância, e a Mayuli Sansão, não é isso, Mayuli? Então olha que interessante, a palavra de Deus se cumprindo de várias formas. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma das poucas igrejas que batiza a criança em sua infância. Se um dos pais ou os dois, eles professam a fé cristã, então nós entendemos à luz da palavra de Deus
que a aliança que o pai ou a mãe, ou que ambos têm em Cristo, ela se estende aos filhos, baseado no Antigo Testamento e Novo Testamento. O sinal do pacto de Deus com o seu povo no Novo Testamento é o batismo. Então nós batizamos na infância, e foi isso que aconteceu com o Cauã. Mas qual que é o dever dos pais? Ensiná-los a palavra, para que quando eles cheguem a uma certa idade e tomem a decisão por si só, não foi forçado, não é isso, Cauã? Não foi seu pai que pediu, não foi o presbítero Fernando que pediu, não é verdade? Não foi a sua mãe, não foi a família, mas ele, de livre e espontânea vontade, entendeu que aquilo que ele foi ensinado pelos pais, a palavra de Deus, ele quer viver, e ele quer viver Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então hoje ele está aqui para fazer a pública profissão de fé, de algo que ele já foi batizado lá na infância. Então ele não vai ser batizado, mas ele vai apenas publicar a fé diante da igreja. Está aqui a Maiuli também, olha que bênção. Os dois participaram juntos do nosso discipulado básico. Vocês amam Jesus, Cauã? Sim? Você ama Jesus, Maiuli? Amém? Amém. E a Maiuli então foi ensinada através da mãe, da família, conheceu a palavra, e ela hoje vai ser batizada e fazer a sua pública profissão de fé. Da mesma forma que o Cauã, da mesma forma não, de maneira diferente, mas juntos aqui hoje, ela entendeu que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Jesus morreu pelos seus pecados, que ela é pecadora e precisa de Cristo, e hoje ela vai se render ao batismo em mandamento à palavra do Senhor. Amém? E está aqui o irmão Luiz também, glória a Deus, irmão Luiz. O irmão Luiz já é crente fervoroso, ora com a sua esposa, tem o culto doméstico em casa, lê a Bíblia, mas até então ele não havia sido batizado, não entendia que era hora, não entendia que era época, estava procurando local, uma igreja, e ele sentiu que aqui é uma igreja de Deus, glória a Deus por isso, não por nós, porque nós somos seres humanos, somos falhos, e ele entendeu que chegou o tempo na vida dele também. Amém, queridos? E ele também vai passar pelo batismo e profissão de fé. Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? E a igreja acompanhe, preste atenção, e logo após então nós vamos fazer o batismo do irmão Luiz, da Maiuli, e o Cauã vai fazer parte das perguntas. Ele não vai ser batizado, mas vai professar a sua fé diante da igreja. Então preste atenção, amados. Bem lembrado, Grilo, eu ia falar agora do microfone, glória a Deus. Acho que eu vou, Grilo, você me ajuda aqui? Você me ajuda, você segura como presbítero? Eu vou perguntando e você passa para os três, tá? Então eu vou perguntar no plural, tá, igreja? E aí você passa para os três. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem assim? Sim, eu creio. Amém. Sim. Amém, glória a Deus. Sim. Amém, amém, glória a Deus. Vocês creem? Vocês estão atentos aí, igreja? Amém? Amém, glória a Deus. Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês creem assim, Luiz? Sim. Assim, Cauã? Sim. Amém? Você crê assim, Maiuli? Sim. Amém, glória a Deus. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês confessam isso? Sim. Amém? Você confessa, Cauã? Sim. Você confessa, Maiuli? Sim. Amém, glória a Deus. Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede. Vocês creem dessa forma? Sim. Você crê assim, Cauã? Sim. Maiuli, você crê dessa maneira? Sim. Amém. Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Vocês estão assim? Sim. Amém, Cauã? Concorda Sim. com isso? Maiuli também? Sim. Amém, glória a Deus. E prometem mais que, como discípulos e discípulas desta igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Vocês creem que precisam respeitar essa Sim. liderança, essa igreja? Amém? Como discípulo e discípula? Sim, Maiuli? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? E como igreja, irmãos e irmãs, nós como igreja recebemos eles. Amém? Nós recebemos eles, sim ou não? Amém? Como igreja, irmão Luiz, Cauã, Maiuli, também nós temos o compromisso de amá-los, cuidá-los, orientá-los. Assim como vocês têm responsabilidade, isso nós vimos na aula, os dois ali, que o batismo ele leva para nós uma responsabilidade. Vocês também desfrutam de privilégios. Precisamos amá-los, encorajá-los e cuidá-los, porque esse é o papel da igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu quero agora, em nome de Jesus, por favor, o Maico, traz a água aí para nós. E eu peço que você estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Se coloque em pé, queridos, você que está aqui no prédio. Esse é um momento sublime da história da igreja, porque a palavra de Deus se cumprindo, aleluia. E aqui não é um altar feito por mãos humanas, mas é o altar do Senhor. O Espírito Santo sela esse compromisso. A igreja presbiteriana do Brasil, ela batiza por aspersão, é uma pouca quantidade de água, mas não é a quantidade de água que muda, mas é a simbologia. E a água significa a purificação, a lavagem de uma velha vida, irmão Luiz, para uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia, e o Espírito Santo sela esse compromisso. Amém? Então estenda as suas mãos para cá, irmão Luiz. Eu vou pedir para você ficar de joelhos, em nome de Jesus. O presbítero Fernando vai trazer logo ali a toalhinha. Por favor, André, me ajude aqui na higienização das mãos. Amém, glória a Deus. Amém, você estenda as suas mãos para cá. André, só dá uma afastada aqui, isso, para glória a Deus. Amém, queridos. Então, Maico, por favor. A palavra de Deus está se cumprindo nesse lugar. Amém? A palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre. E eu, como ministro do Evangelho, legalmente ordenado, irmão Luiz, em cumprimento à palavra do Senhor, em ordenança aquilo que o Espírito Santo nos pede, conforme o texto que nós lemos, ide, portanto, fazei discípulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor, obrigado por esta vida. Pai, essa vida pertence a Ti. Louvamos o Teu nome, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, selando esse compromisso. Um novo homem em Cristo Jesus. A Tua palavra é fiel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escreveu esse nome no livro da vida. Ele continua sendo pecador, continua sendo falho, assim como eu e esta igreja, todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Mas o Senhor começou uma boa obra, e o Senhor diz na Tua palavra em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que o Senhor é fiel para completá-la. Aleluia, Senhor, te damos graça, continua abençoando ele, a sua casa, a sua família, conduz o Teu filho em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai, a festa no céu, assim Te louvamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Da mesma forma, vamos fazer isso com a Maiuli. Amém, Maiuli? Amém, Cauã, você não vai passar pelo batismo, tá? Você pode ajoelhar, Maiuli, amém? Glória a Deus, que bênção. Quantos anos você tem mesmo, Maiuli? 12 anos, irmãos e irmãs, e já se decidiu por Jesus, amém? É uma alegria para os pais, viu, Fernando, Andréia? Pode ter certeza que é a melhor escolha da vida delas, conforme a fala do nosso presbítero Fernando, no dia que viu o filho lá na sala de discipulado. É a melhor escola, glória a Deus por isso.
Da mesma forma, Maiuli, como ministro do Evangelho, legalmente ordenado, em cumprimento à palavra do Senhor, que chegou até o seu coração e o Espírito Santo se revelou, e você entendeu que é uma menina chamada por Cristo para viver para Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Continua, Pai, cuidando da tua filha, que ela cresça em estatura e graça para a glória do teu nome. Pai, que ela seja uma serva, uma discípula do Senhor, que ganhe vidas para Cristo em nome de Jesus. Como igreja contemplamos esse dia vitorioso. Pai, obrigado porque o teu Espírito Santo está selando nessa noite esse compromisso. É uma mulher de Deus, é uma mulher, Pai, para a glória de Deus. Muito obrigado, Pai, a ti oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Cauã, da mesma forma, vocês podem ficar em pé agora, Maiuli, irmão Luiz. Cauã, da mesma forma, Jesus te ama e glória a Deus pela sua decisão. Gente, o Cauã é um milagre duas vezes, porque é um milagre no seu nascimento, amém? É um milagre ao nascer. Deus é o Senhor da vida, é o Deus que faz milagres. E um acidente de bicicleta, foi o ano passado, Fernando? 1 ano e 5 meses, está gravado porque foi um tempo desafiador. Eu estive lá no hospital também, junto com o pastor Alex. A família estava, Cauã desacordado na UTI, mas Deus fez um milagre mais uma vez na vida dele, amém, queridos? Glória a Deus. Agora sim, estenda suas mãos para cá, nós vamos orar, os presbíteros também, em nome de Jesus. Nós vamos orar e agradecer por esse dia. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse local. Pai, continua nos abençoando como igreja, a cumprir com a nossa missão. Nós somos discípulos e discípulas do Senhor, e não existe outra missão, além, maior do que essa, a não ser ganharmos vidas para Cristo Jesus. Hoje recebemos, ó Pai, esses 3 aqui, através do batismo, da profissão de fé, mas nós precisamos continuar recebendo ainda mais vidas, e eles fazem parte de tudo isso agora, que eles também cooperem juntamente conosco, e nós como igreja possamos amá-los, encorajá-los, cuidá-los, perdoá-los, e assim, Pai, caminhar com eles todos os dias em nome de Jesus, amém e amém. Agora podeis vos assentar ainda aqui na frente, pessoal. Eu quero só dar uma palavra para a igreja, para os pais, irmãos e irmãs. Eu aprendi isso com o Rogério, que era pastor aqui na época. A Maiuli se batizou, irmãos e irmãs. O Cauã fez a profissão de fé, o irmão Luiz se batizou. Eles não são perfeitos, eles continuam errando, continuam pecadores assim como você e eu, amém, queridos? Então eles vão errar, mas nós não devemos apontar o dedo, os pais principalmente. A esposa está aí também, daqui a pouco a gente chama a irmã Andréia, mas sim amá-los, saber que eles estão em obras e continuarão em obras todos os dias, porque nós só seremos perfeitos na glória com Cristo Jesus, amém? Então, para encerrar, irmã Andréia, por favor, vem aqui à frente também, peça a sua paciência, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para o pastor João, mas a irmã Andréia, casada com o irmão Luiz, seja bem-vinda, Andréia. A irmã Andréia, a história dela é diferente, ela já veio de outra igreja, já é batizada, então ela hoje só está sendo recebida, amém, queridos? Da mesma forma que nós recebemos a todos eles, nós também recebemos a você e toda a sua família, viu? A Letícia, que hoje não pôde vir, tá bom? Vocês são amados, a igreja quer cuidar de vocês, caminhar com vocês, e glória a Deus por tudo isso, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela irmã Andréia também, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amém. Senhor, muito obrigado por essa família aqui, da mesma forma que recebemos a Maiuli, o Cauã, o irmão Luiz, a Andréia, muito bem-vinda, glória a Deus porque ela está aqui conosco, já veio de uma outra igreja, já foi batizada, já fez a sua profissão de fé, ela ama o Senhor Jesus, então que ela continue, Pai, crescendo aqui conosco nessa igreja, que ela continue caminhando com o Senhor juntamente com a gente, e obrigado, Pai, por essa família, assim oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Agora sim, então, antes de descer, por favor, o pessoal entrega aí os certificados, Michael, e tem uma lembrancinha também para cada um deles, e para a Letícia, tá? Irmã Andréia, irmão Luiz, aí vocês entregam lá para a Letícia. Cadê o Danilo? Me ajuda nas fotos aí, tá? Tá vendo? Não vai dar, né? Isso, tá atrás os nomes aí. Ah, legal. Pode entregar, por favor, presbítero.
Luiz para Luiz. Amém. Amém, glória a Deus. Presbítero Fernando entregando ao próprio filho, que maravilha, glória a Deus. Amém. Tira as fotos aí. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Amém, vai lá. Amém. Agora sim, toda a igreja em pé, amém? E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Agora vocês estão liberados, tá? Foi difícil, Maiúdo? Não, né? Tá vendo? Falei que ia fazer um monte de perguntas para vocês. Podem ir lá, tá? Deus abençoe, glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Entregaram o da Letícia para vocês? O da Letícia para eles, tá, mãe? Amém. Agora sim, irmãos, isso, Danilo, por favor. Pastor João, daí já pode vir no pente. A igreja pode se assentar. Deus abençoe, pastor. Amém, glória a Deus. Vamos orar pelo pastor João, amém? Igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo pastor João. Já esteve conosco aqui pela manhã e mais uma vez prontamente atendeu o nosso convite e com certeza vai ser uma bênção ouvir a palavra que o Senhor já revelou a ele. Então usa a vida dele e tira de nós agora toda a dispersão. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que festa bonita, né? Eu fico imaginando que os querubins, serafins, os seres celestiais devem estar em festa lá no céu. Porque a Bíblia diz que toda vez que um pecador se arrepende, e o arrependimento mostra, a gente sente no batismo, na porção do fé, né? Então há festa no céu, viu, mãe? Todos foram recebidos, o irmão foi recebido. A festa no céu, eu creio nisso, né? Que bom, mas um dia a gente vai ter uma festa muito maior, né? Vamos estar eternamente com o Senhor. Nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos pregando a palavra de Deus. Gratidão ao pastor Ricardo, irmão querido, que temos caminhado juntos. E o ostracismo muitas vezes mostram quem são as pessoas na nossa vida, viu? Você é muito especial para mim, viu, querido? Sua querida esposa também preciosa. Muito obrigado pelo convite. Ao conselho, você também, Michael, viu? Obrigado. Ao conselho que permite que nós usemos o púlpito, e a vocês, igreja, que vão nos ouvir. Tenha paciência. Vai ser um tempo bom. As pessoas que foram convidadas, eu estou vendo o Leandro, a Jaciane, a Laiane lá atrás. O Leandro está aí também? Leandro. As minhas duas filhas estão aqui, meu genro, o Jackson também está conosco, então sejam bem-vindos. E a todos que estão conosco, vai ser um tempo bom, eu creio. Muito bem, eu quero iniciar esse tempo contando, assim como eu já fiz pela manhã, vou contar de novo. Contar a vocês uma história de um grande agricultor. E esse agricultor possuía uma vastidão, uma terra muito grande, e ele fez uma plantação, e essa plantação, depois de chuva, depois de vento, depois do sol, e depois de tudo que a natureza precisa agir para que uma produção seja realmente dê frutos, né? E ele colheu uma grande quantidade de produtos. Eu não sei se era soja, se era milho, mas eu sei que a produção foi muito grande. E aí este homem, refletindo, e eu estou fazendo uma releitura de uma parábola de Jesus que está em Lucas 12. Esse homem, refletindo, pensando, disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho depósitos pequenos, eu vou destruir esses depósitos e construir outros depósitos muito maiores.
E com isso eu vou viver a minha vida muito tranquila por muitos anos. Vou viver de uma forma regalada. E aí Deus diz a este homem: louco, porque hoje pode ser que você morra. E você está preparado para onde você vai? Eu creio que aquele homem não tinha pensado nisso. Ele pensou que deveria guardar a sua grande produção e que isso lhe daria muitos anos de vida, mas ele em momento algum pensou que ele poderia morrer naquele dia. Por que eu fiz essa introdução? Porque eu contei essa parábola de Jesus da minha maneira, para que você entenda melhor. É para que nós pensemos nas nossas existências, porque eu creio que nós tínhamos uma história antes de 2020 e a teremos mudado a partir desse momento. Eu creio assim. Vivíamos como aquele homem, regaladamente, comprando, vendendo, vivendo o dia a dia, comprando bens, vendendo bens, saindo, comendo em restaurantes, vendo shows, vendo espetáculos, sei lá. Mas dificilmente pensávamos que em algum desses momentos nós poderíamos morrer. Por que eu estou dizendo isso a vocês, queridos? Porque a partir de janeiro, eu não sei exatamente a data, mas foi em 2020, o mundo foi impactado por algo trágico, terrível. Se nós pensarmos que o que trouxe todo esse pavor, todo esse medo ao mundo é um ser insignificante, invisível, que trouxe ao mundo pânico, porque esse vírus veio para mostrar que nós somos falhos, que nós somos mortais, que nós podemos a qualquer momento morrer. Eu não sei vocês, mas eu perdi pessoas queridas com a Covid. E ainda tem pessoas em UTI sendo recuperadas. Semana passada mesmo, uma senhora muito querida, 15 dias de luta, UTI, sai e volta, mas ela veio a falecer. Então eu creio, queridos, que esse foi um tempo desafiador, está sendo, e ele vai demorar, porque diz que o tempo desse vírus é de 2 anos. E a cura para ele ainda não foi descoberta, mas se nós descobrirmos a cura, vai levar no mínimo mais 1 ano para poder imunizar toda a população do mundo, se é que nós conseguiremos. Mas ao avaliar esses 10 meses que nós vivemos de pandemia, eu percebo que muitas coisas nós perdemos. Nós perdemos o nosso direito de ir e vir. Nós perdemos o convívio das pessoas que nós amamos. Aqui estão os meus netos, vieram me abraçar agora, mas durante os 2 ou 3 meses nós não chegávamos perto um do outro. Agora passou um pouco o pânico. Tem que ter cuidado, estão com máscara, estão cuidados, mas perdemos o abraço, perdemos o beijo, perdemos o afago, porque não pode tocar. Eu sou meio abraçador, eu gosto de beijar, então eu fico meio sem jeito quando eu não posso fazer isso. Mas perdemos isso, perdemos emprego, perdemos renda. Eu contei hoje pela manhã que nós vivemos até agora com menos 60% da nossa renda. Perdemos e aprendemos que nós podemos viver com menos. Achávamos que nós nunca poderíamos ter uma redução naquilo que ganhamos, mas passamos pelas reduções e continuamos vivos. Perdemos, sim, queridos, também a imparcialidade da nossa imprensa. Terrível isso. Perdemos as pessoas, ou o caráter das pessoas ficou evidente de que poderiam ter salvo vidas e não o fizeram. E com aqui não tem nenhuma conotação política, eu estou olhando do ponto de vista humano. Muita gente poderia ter sido salva, mas por hipocrisia, por desejo escuso de pessoas, muitos vieram a falecer. Mas eu creio, queridos, que o mais terrível desse tempo, que era o que acontecia antes,
Nós, os cristãos, de uma maneira geral, estávamos um pouco meio que anestesiados em relação a Deus. Eu sou pastor há mais de 20 anos e eu percebo que o povo não tem aquele ardor pelo Senhor. Eu não conheço essa igreja profundamente, eu estou falando pela minha experiência fora daqui. Nós não temos a consciência de que pessoas estão indo para o inferno, que nós deveríamos estar amando essas pessoas profundamente e pregando intensamente o Evangelho. E parece-me que na pandemia a coisa continuou. Eu tenho visto alguns cultos pela internet, lives de cultos, e você pode ver que o número de pessoas que vêm aos cultos é 30% ou 40% do número de membresia da igreja. O que as pessoas fazem no momento dos cultos? Porque naquele momento não param para ver. Ou então, às vezes, até já aconteceu comigo, você dispersar em meio do culto. Mas, queridos, eu creio que nós precisamos sair desse tempo diferentes. E algumas coisas mudaram. Como eu disse, eu creio que nós estamos mais próximos uns dos outros. Eu disse isso pela manhã. Nós estamos mais próximos dos outros, ajudando uns aos outros. Percebemos que menos é mais, podemos viver com menos. Percebemos, queridos, que nós precisamos ter a alegria de termos um trabalho, de termos uma renda. Que é muito ruim perder o trabalho, perder uma renda. Sairemos diferente até nos nossos costumes. Os restaurantes são diferentes hoje. Esse dia eu estava vendo um restaurante, eles têm umas bolhas e os casais entram na bolha para... Pensa bem, se falasse isso um ano atrás, como? Dentro do restaurante você tem pequenas bolhas que as pessoas entram para poder comer. Né? Um atendimento, delivery aí cresceu muito. Eu creio que até a forma da cultura mudou. Hoje se tem muitas experiências de pessoas que fazem tour cultural por museus de maneira virtual. Então muita coisa mudou. Mas o que eu realmente creio que precisa mudar é a nossa relação com Deus. E tudo isso que aconteceu tem que nos despertar para o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o final dos tempos, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não é para te assustar, é para te alegrar, porque o Senhor está voltando. Porque precisamos estar preparados para a volta dele. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Se você puder abrir esse texto, no Evangelho segundo Mateus, capítulo do número 10. Abra lá comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo do número 10. Nós vamos conversar um pouco a partir do versículo 24 até o versículo de número 33. Vai aparecer na tela ali. Você, se não tiver com Bíblia, você pode acompanhar na tela. Mas se tiver com Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. De repente você vai querer grifar alguma coisa, fazer alguma anotação. Está escrito assim na doce e na inerrante palavra de Deus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Versículo 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados.
Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Finalizando o versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Muito bem, essa porção bíblica, ela está nos mostrando o que Jesus vinha fazendo aos seus discípulos nos versículos anteriores, capítulos anteriores. Ele vem fazendo isso, instruindo os seus discípulos. E a palavra de Deus, ela foi escrita para a época, porém ela é para nós hoje. Por isso ela é divina, por isso ela é santa, ela é atual, ela é para os nossos dias. Então eu e você estamos sendo instruídos assim como os discípulos foram instruídos. E o Senhor Jesus está mostrando que aqueles que o seguem passarão por lutas, serão perseguidos. E ele disse no versículo 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. E Jesus está fazendo uma alusão, uma referência de que falaram que ele expulsava demônios ou curava pessoas pelo poder de Beelzebu. Olha que atrocidade, que loucura, que insanidade das pessoas falarem que Jesus curava pelo poder do diabo. Você alguma vez foi injustiçado por ser cristão? Falaram que aquilo que você faz nada a ver, ou talvez até tenham dito que o que você faz é contra a Escritura, ou a sua vida talvez sirva o diabo. Eu já ouvi de tudo, já fui perseguido de todas as formas. Nos chamam de retrógradas, de ultrapassados, de radicais. Muitas vezes tentam nos envergonhar, porque cremos em Cristo, porque confessamos o seu nome. Eu estava vendo um vídeo e a pessoa estava rindo, dizendo assim: o pessoal no carnaval fez atrocidades com Jesus, sim ou não? Dizendo que ele era gay, fazendo coisas terríveis com sua figura, o seu nascimento, mostrando na avenida o nascimento de Jesus, e ali aparecia o diabo em vez de ser Jesus. Esse ano não vai ter carnaval. O que? Vocês querem blasfemar e aí continua tudo certinho? Por isso nós precisamos assumir uma posição com o Senhor Jesus. E aqui ele está dizendo o seguinte: por 3 vezes ele usa uma expressão assim: não temais. Você quer repetir comigo, por favor? Não temais. Por 3 vezes ele faz isso. E eu quero mostrar a você, entrando no texto e tentando mostrar, clarear para você o que Jesus está dizendo. Por favor, vá ao versículo de número 26. Ele diz assim: portanto, não os temais. E a quem ele está instruindo que nós não devemos temer? É aos homens, são as pessoas. Ele diz: não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Eirados é o segundo andar, a parte de cima. Muito bem. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Primeiro, não tema as pessoas. E segundo, deixe de ser um agente secreto de Jesus. Se exponha. Mostre qual é a sua fé. Diga quem você é, diga no que você crê, assuma uma posição, tenha um testemunho que seja correlato com aquilo que você diz. O Evangelho não se expande porque a nossa atitude não é igual àquilo que nós falamos.
E aqui ninguém está apontando nada para ninguém, eu estou dizendo, nós somos assim. O nosso testemunho muitas vezes não convence as pessoas de que realmente Jesus é Senhor, é maravilhoso. Não devemos levar uma vida em oculto. A nossa vida tem que ser às claras, nós precisamos usar sempre da verdade. Nós devemos ter uma vida que agrade a Deus e assumir uma posição em relação a Cristo. Não tenha medo dos homens, assuma a sua posição. Não tenha medo de dizer, eu sou cristão, eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Não tenha medo de fazer isso. Não tema os homens. Eu contei pela manhã que John Knox, um dos fundadores da igreja presbiteriana, essa igreja é oriunda do movimento da Reforma Protestante, que na Escócia, o seu idealizador na Escócia foi John Knox. A Reforma, um movimento que iniciou na Alemanha e tomou toda a Europa. Mas esse homem era um homem que temia muito a Deus. E aí foi dito no seu velório, no seu ofício fúnebre, alguém disse a seguinte frase, que eu quero que você preste bem atenção: aqui jaz um homem que temia tanto a Deus, que nunca teve um mínimo de temor de nenhum homem. Aqui jaz um homem que temia tanto a Deus, que nunca teve um mínimo de temor de nenhum homem. Agora procure entender isso, queridos. O que é temor? Quando você fala em temer o homem, você está falando o seguinte: é ter medo do homem. Quando você fala em temor em relação a Deus, você está dizendo é respeitar a Deus, é honrar a Deus, é obedecer a Deus. E Jesus está deixando muito claro isso: não temais. Se você assumir a sua posição, Ele está contigo todos os dias, comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Aleluia. A segunda expressão que eu quero dividir com você, tentar clarear para você, está no versículo 28, está escrito assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que Jesus está querendo mostrar para nós, queridos, é o seguinte: que nós muitas vezes tememos as pessoas que têm domínio, que podem ter domínio sobre o nosso corpo. Então pessoas podem tirar a nossa vida? Sim, podem tirar a nossa vida. Mas o que nós devemos temer, Jesus está dizendo, é aquele que tem domínio sobre o corpo e a alma, e que pode colocar no inferno corpo e alma. Falou: pastor, Deus é misericordioso, é bondoso, é amor. Mas a Bíblia diz que há dois destinos. Dois destinos. Um destino é o céu e outro destino é o inferno. Eu devo temer aquele que tem poder para colocar o meu corpo e a minha alma no inferno. Então eu devo temer a Deus, não aos homens. Que os homens têm poder sobre o meu corpo. Alguém pode me matar, mas Ele nunca vai tirar a eternidade da minha vida. Você compreende isso? Mas nós miseravelmente tememos aos homens. Eu não estou falando de respeito. Por exemplo, aqui nós estamos cumprindo normas, usando máscaras, usando álcool gel. Não é isso que eu estou dizendo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não é que nós vamos agora desobedecer tudo que os homens fazem. Não, as normas têm que ser obedecidas. Jesus sempre obedeceu as normas. Lembra quando ele foi dar lá, que ele pediu para Pedro ir lá buscar no peixe o estátua? Ele disse: olha, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus disse assim: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Se você pensar, quando que Jesus começou o seu ministério, foi com 30 anos. Por quê? Em obediência ao que os homens tinham estabelecido, uma pessoa só podia começar o sacerdócio com 30 anos. Com 12 anos ele podia ter começado o ministério, sim ou não? Ele estava ensinando os doutores no templo, mas ele cumpriu cabalmente a lei. Não estou falando dessa lei. Eu estou falando daquela lei em que as pessoas fazem com que você quebre as leis de Deus.
Às vezes uma mulher me diz: pastor, até que ponto eu tenho que obedecer meu marido? Tem que ser submissa a ele, até o momento que ele quiser que você quebre a lei de Deus. Aí você está dispensado da submissão ao seu marido. Devemos temer aquele que tem poder de colocar o corpo e a alma. E nós estamos vivendo um tempo terrível, queridos, porque as pessoas estão em pânico, sim ou não? As pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem para onde vão, não sabem muitas vezes o que fazer. Eu estou falando porque a cada dia a gente vê isso, enfrenta isso, convive com isso. É a hora de nós cristãos, no anterior eu já disse que nós temos que assumir a posição, mas nessa hora pregar essa verdade, que existe uma vida eterna, que independe se a Covid me pegar e se eu for morto, independe, porque eu vou estar com Jesus eternamente. Eu contei pela manhã a experiência que eu vivi com a minha esposa. Ela começou a ter alguns sintomas há uns 3 semanas atrás, e nós ficamos preocupados. Vamos fazer o teste, né? E fomos no OPA da Bandeirantes. E pela manhã eu dei um testemunho aqui. Nós precisamos parar de falar mal da saúde do Brasil, por mais dificuldades que tenhamos, queridos. O Brasil é o único país do mundo que tem um sistema único de saúde. Poderia ser melhor? Deveria ser melhor, sim. Mas em todos os países do mundo que passaram por essa pandemia, as pessoas tiveram que se virar sozinhas, porque não tinha o plano de saúde. Depois, quando a saúde ficava deplorável, sim, as pessoas recolhiam. E eu vou dizer uma coisa para vocês: aqui em Londrina eu tentei pelo plano de saúde fazer o exame com minha esposa, não consegui. Mas eu fui no UPA e na mesma hora eles fizeram o exame com ela. E nós ficamos 5 dias aguardando o resultado. É um tempo terrível. Ela começou a falar: não, porque eu não vou mais pegar isso, eu vou separar o prato, eu vou separar o talher. Eu falei: de maneira alguma, eu casei com você para estar com você na saúde e na doença. Se eu pegar, meu amor, vai ser porque Deus permitiu. Mas no meio da semana, 3 semanas atrás, o diagnóstico foi negativo. Mas eu passei um momento difícil. Mas como eu tinha feito no início dessa pandemia, eu fui por todos os cômodos da minha casa, ungi as entradas e saídas da minha casa e declarei sobre cada um dos cômodos que nenhuma praga entraria na minha casa. Você conhece o Salmo 91, 10 e 11. Eu me apeguei a isso, mas eu confesso que teve um momento que eu meio que vacilei, mas Deus foi fiel. E eu não estou dizendo que com as pessoas que pegaram o Covid, Deus não foi fiel com elas. Eu estou dizendo a você que Deus está conosco em todo o tempo, pegando ou não pegando o Covid, queridos. Só que nós estamos passando um tempo de pânico geral, de medo geral. Esquecemos que Deus está no controle. Ele é o soberano e controla a história. Por fim, queridos, eu quero olhar outra expressão. A expressão, novamente a mesma expressão no versículo de número 31, leia comigo: não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é o pássaro que você menos presta atenção na natureza? Alguém aqui fica encantado quando vê um pardal ou não? Fala: oh, que pardal mais lindo. É assim ou não? Eu confesso a você que até estudar esse texto, isso aqui me chamou a atenção. O pardal é o pássaro de menos valor. Ele tem tudo que é canto, não é isso? Todo lugar tem pardal. Mas o texto, olha como é que Jesus, de uma forma simples, mas profundo, intensamente profundo, ele está dizendo algo para mim e para você que é tremendo nessa noite. Ele está querendo dizer o seguinte: se eu cuido de um pardal que vale um asse, que custa 20 centavos, um pardal, se você fosse comprar um pardal, esse é o valor do pardal.
se eu cuido dele, e nenhum deles cai em terra ou morre sem que eu consinta. Quanto mais vocês, porque todo fio de cabelo da sua cabeça está contado. Você já pensou nisso? Não? Eu não sei quantos fios de cabelo tem, mas a palavra de Deus diz que Deus conta todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Agora pensa que ser majestoso, Criador de todas as coisas, e a Bíblia fala que o universo é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, onde ele descansa os seus pés. Esse Deus majestoso, maravilhoso, que sabe o nome de cada uma das estrelas, e dizem que há 70 septilhões de estrelas no universo, e dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E a Bíblia, de uma forma maravilhosa, descreve que Deus conta cada uma das estrelas pelo seu nome. E esse Deus majestoso se inclina para ouvir a sua oração e minha oração. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, queridos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se eu cuido de um pardal que não vale nada, eu não vou cuidar de você, que é a criação máxima. O ser humano é a criação máxima de Deus, é a obra-prima de Deus. Então compreenda isso, compreendamos isso, cada um de nós, que Deus está cuidando de cada um de nós. E você pode ter convicção de que a Covid está no controle do Senhor. Deus não foi pego de surpresa, queridos. Eu não creio nisso. Seja lá como surgiu isso, Deus não foi pego de surpresa. Mas eu acho que Deus está usando a Covid. Eu penso que muitas pessoas têm revisto a sua forma de ser, têm pensado na sua existência, tem pensado, puxa, esse vírus letal, você nem conhece, nem vê, eu tenho que me cuidar mais. Então, a reflexão que temos feito, eu creio que foi Deus quem gerou em nós. Nunca mais seremos os mesmos. E deixa eu te dizer algo que talvez você saiba: vem mais pragas por aí, viu? O mundo está contaminado, o mundo está perdido. É claro que as pessoas estão tentando antecipar, e nós estamos vendo que esse vírus foi um acelerador do futuro, porque muitas coisas que seriam descobertas daqui 5, 10 anos, eles estão tentando descobrir hoje. E isso já vinha sendo pesquisado antes dele acontecer. Você deve ter acompanhado essas notícias. Então outras pragas virão, porque nós estamos no final dos tempos. E o Senhor Jesus disse que teria terremotos, epidemias. Não disse que tinha epidemias? O que é a Covid? Alagamentos, teríamos sinais estrondosos dos céus, guerras, o amor se esfriaria de quase todos. Queridos, eu vejo notícias hoje em dia de mãe matando filho, jogando no lixo. Isso é um absurdo. Estamos vivendo o final dos tempos. Por isso pense, se apegue àquele que tem o poder de tirar ou colocar o teu corpo e a tua alma no inferno. Deus é justo. Você é dele ou não é dele, não tem meio termo. Ninguém serve a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então é hora de tomada de posição. E eu sei que essa igreja tem um plano para os discípulos e discípulas. Discípulos precisam seguir o seu mestre. E o mestre quer de nós que nós tenhamos consciência do momento que nós estamos vivendo. Se você ficar assustado porque você não crê em Jesus, você precisa ficar consciente de que você tem que cada vez mais se apegar ao Senhor, porque é assim que você vai passar pelas crises. Eu quero terminar, já me detive muito, passei do tempo, mas eu quero terminar
lendo os 2 últimos versículos, se você puder ler comigo. Diz assim, versículo 32: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Existe uma palavra mais clara do que essa, queridos? Sinceramente, Jesus está falando claramente assim: olha, se você me negar, eu nego você diante do Pai. Mas se você me confessar, eu te confesso diante do Pai. Não tem outra alternativa, meus amados. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você confessa o nome dele ou você não confessa. Ou você o rejeita. Porque não existe um meio termo. Ou você é dele ou não é dele. E se você não for dele, você vai para o inferno. Você entendeu isso ou não? Ou eu preciso fazer um teatro, eu preciso escrever em letras garrafais aqui na frente. Talvez você nunca mais me convide para vir aqui, né? Eu não estou te assustando, eu estou lendo o texto. Estou dizendo que existe um ser que é soberano, que nós o chamamos de Deus, que Ele tem poder de colocar ou tirar. Eu quero estar na eternidade. Quem vai estar comigo na eternidade? Tem certeza disso? Se você não tem certeza, tenha a convicção de que você precisa entregar seu coração a Jesus. E se lá no céu você chegar lá e me procurar na fila, que nós vamos prestar contas a Jesus, há um tribunal. A palavra de Deus em 3 versículos, em 3 locais diz que há uma prestação de contas. Não me pergunte como vai ser, eu sei que eu tenho que prestar contas, e eu vou estar na fila lá, né, pastor Ricardo? Tem um amigo que disse que os primeiros que vão na fila são os pastores. Fala, Jesus que vai chamar a gente numa salinha do lado e vai dizer assim: vem cá, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós não estamos livres disso não, queridos. Nós seremos os primeiros que prestaremos contas, porque nós vamos prestar conta das almas de vocês. Agora, se você chegar lá no céu e falar assim: eu não sabia que era assim. Se você for para o céu, eu vou dizer assim: você lembra o dia tal, a hora tal lá na Manaim? Lembra ou não? Eu te falei, eu te alertei. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Que a consciência realmente venha às nossa existência, para que nós tenhamos uma vida que agrade o coração de Deus. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. E se por um acaso nesta noite você quer tomar uma decisão, você quer entregar o seu coração a Jesus, ou você quer se reconciliar com Ele, é você e Ele. Manifeste o seu desejo, porque Ele lê o que está no seu coração, no seu pensamento. Você não precisa expressar, não precisa falar, não precisa gritar. Ele sabe a decisão que você está tomando. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, esse tempo que realmente podemos agradar ao Senhor, porque estamos aqui falando sobre a Tua Palavra, e é muito sério o que nós falamos nessa noite. Nós entendemos que estamos vivendo o final dos tempos, estamos entendendo que estamos vivendo uma crise sem precedentes. Nós estamos preocupados com o emprego, com a renda, estamos preocupados como vai ser depois, Senhor, como que eu vou fazer para me sustentar, para comer. Mas muitos de nós não estão preocupados com a nossa alma, para onde a nossa alma vai. Por isso eu peço ao Senhor que toque o coração de cada um de nós, para que despertemos para o tempo que estamos vivendo, e que o nosso objetivo aqui na terra seja, Senhor, buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Obrigado pelas pessoas que aqui estão. Obrigado pelas decisões que estão sendo tomadas, de reconciliação, de tomada de posição. Que todos que tomaram as suas decisões, o Senhor possa ajudá-las nessa caminhada, para que nós possamos ver o Senhor confessando ao Pai o nome de cada um de nós. Nós não queremos ser infiéis ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome santo, no nome doce e maravilhoso de Jesus. Amém.
Eu passo a palavra ao pastor Ricardo. Amém, glória a Deus. Então, os que estão aqui no prédio permanecem, tá? Nós encerraremos a live agora, impetraremos a bênção ao pessoal da live que está em casa. Logo após o encerramento, nós vamos ministrar a ceia a quem está aqui conosco presencialmente. Então, glória a Deus, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra, deixe o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Continue nos acompanhando no canal de YouTube, Facebook, nos siga aí nas mídias e vamos juntos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é incondicional, a presença, o consolo, a amizade do Espírito Santo, continue com cada um de nós, os filhos e filhas do Senhor, todos os dias da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tenham todos uma excelente semana. Deus abençoe e fiquem na paz.